Então, pessoal, a gente vai continuar fazendo a nossa apresentação e a gente já tem o slide 2 pronto, esse aqui. A gente também já tem o slide 3 pronto, e aí agora a gente vai continuar trabalhando no conteúdo, porque a gente tem mais um slide que também é de dado numérico, meio que eles se relacionam. Esse fala dos 600 mil, esse fala do 1,5 milhão, e esse daqui fala dos 21,1 milhões em valores absolutos apenas atrás da China. Então a gente tem que trabalhar. Bom, a primeira coisa que a gente já vai fazer logo de cara é deletar essa foto, porque afinal de contas não é condizente com a nossa linguagem dos outros slides. A gente tem dois slides aqui, eu até vou diminuir um pouquinho para a gente poder enxergar os três e ver o que está acontecendo. Ó, a gente tem esses slides que estão com uma linguagem flat, cores do Brasil, então essa imagem não tem a ver. A primeira coisa que a gente vai fazer é deletar. A segunda é dar uma olhada no texto novamente para ver o que a gente pode trabalhar em cima desse texto para funcionar. Então vamos pensar aqui, o dado mais importante desse texto é o dado numérico que fala em relação ao Brasil. Então eu quero trabalhar com esse dado especificamente, e eu já vou tirar o ponto porque a gente vai fazer um outro layout em relação a esse, provavelmente esse ponto vai sobrar. Então eu vou tirar o X, vou vir aqui em caixa de texto, aqui onde tem, sei lá, desenhar uma caixa de texto, vou abrir ela em algum lugar e vou colocar esse 21 milhões aqui, porque eu vou trabalhar com ele de alguma forma. Aí a nossa frase eu imagino que deve ter ficado sem sentido. Vamos ler. Em valores absolutos ficamos apenas atrás da China no número total de empreendedores. E aí tem 2 pontos. Então provavelmente 2 pontos a gente também vai matar aqui, porque não vai mais estar fazendo sentido. E a gente precisa arranjar um jeito de dizer isso de uma forma que fique legal no nosso layout. Então assim, 21,5 milhões é o que a gente tem de número absoluto. E a gente sabe que é o número total de empreendedores no Brasil. Então isso eu vou colocar lá perto. Provavelmente não vou dar tanto destaque para esse texto, porque eu quero dar destaque para o número. Eu já decidi que nesses 3 slides, igual a gente fez nesse slide amarelo, a gente colocou 600 mil como destaque, aqui a gente colocou 1,5 milhão, então a gente vai destacar esse dado de 21, para ser uma sequência de números importantes que a gente tem no Brasil. Então eu vou colocar mais uma caixa de texto aqui, e eu vou colocar, apertei errado, Ctrl V. Colocar o número total de empreendedores aqui, certo? Então, eu vou deixar ele aqui perto, porque eles se relacionam, então provavelmente quando eu estiver dispondo o layout, quando eu estiver fazendo, eu vou fazer alguma coisa com eles junto. Aí, em valores absolutos, é bom a gente saber isso, mas não é tão importante. É o mesmo, o que está acontecendo com valores absolutos é a mesma coisa que aconteceu no slide 2. Lembra que a gente tem dados do governo federal, que é uma informação que é legal ter, porque mostra que a nossa informação é real, mas ela não é tão importante quando o apresentador estiver falando do slide. Então é mais para validar a informação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar menos destaque para isso, e aí eu vou colocar ela em menor, certo? Então eu vou tirar ele daqui, a vírgula também vai sumir. Tirar a vírgula daqui. Eu vou criar mais uma caixa de texto para eu poder flexibilizar esse texto. Percebe como a gente está trabalhando com PowerPoint de forma bem diferente? O que a gente está acontecendo? Normalmente no PowerPoint a gente tem caixinha de texto, a gente usa um template, aparece uma caixinha de texto e você tem que inserir o texto naquele lugar. No nosso caso, por exemplo, o que a gente está fazendo é fazendo uma disposição que enfatize o nosso conteúdo, que a nossa mensagem fique mais clara. É isso que a gente está trabalhando. Por isso que a gente fica criando essas caixas de texto soltas e depois a gente vai trabalhando em cima de cada uma. E aí essa frase desse jeito, ficamos apenas atrás da China, fica sem sentido, né? Porque antes falava do número total. Mas, se fica apenas atrás da China, significa que a gente fica apenas atrás da China no mundo todo. Então eu vou colocar como? Eu vou tirar esse ficamos, porque é um excesso, apenas atrás da China no mundo todo. Fica muito mais claro, e por exemplo, se você olhar esse slide, você vai ficar mais claro para você entender que de todo mundo, o Brasil só está atrás da China em valores absolutos de número de empreendedores. Então a gente vai deixar isso aqui. Aí, a gente vai deixar esse conteúdo aqui, número total de empreendedores. Uma outra coisa que a gente precisa colocar, a gente está falando que é empreendedores aqui, mas nesse slide, no primeiro slide, a gente tinha o Brasil aqui escrito, as cores são do Brasil. Nesse aqui a gente já não tem mais Brasil, a gente só colocou 1,5 milhão, provavelmente vai vir na fala do apresentador, mas nesse slide a gente já perdeu um pouco essa referência de que, da onde estão vindo esses dados? Então talvez seja legal a gente ter um reforço para caso a pessoa, por exemplo, pegou a apresentação no meio, ou não prestou atenção no primeiro slide, ou não sabe mais do que é, ou de repente ela se desligou da apresentação por um segundo. Vamos reforçar aqui, vamos colocar número total de empreendedores no Brasil. Legal? Muito bem. Bom, a sequência que a gente fez nos outros foi trocar o fundo. Como eu estou trabalhando com cores do Brasil, eu já usei o amarelo, já usei o verde, eu vou começar com o fundo azul aqui, certo? Então eu vou lá, vou clicar com o botão direito, vou vir em formatar plano de fundo, vai abrir a abinha aqui, aí eu vou botar o preenchimento sólido, tem outras opções de cores, no caso do nosso, como a gente está usando uma linguagem flat, a gente sempre vai trabalhar com preenchimento sólido, e aí aqui eu vou vir e colocar um azul, vou colocar esse aleatoriamente. Tá aqui o azul, ó, o texto já ficou um pouco legível, então provavelmente a gente vai ter que trabalhar com texto em branco, mas vamos deixar isso de lado agora pra gente pensar como que a gente vai colocar, o que a gente vai colocar nesse conteúdo, vai ter imagem, não vai ter imagem, o que a gente vai fazer? Bom,
Primeira coisa que eu imagino aqui, já que a gente está falando da China e do Brasil, e são dois países, a gente teria que de alguma forma demonstrar isso. E aí a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode, sei lá, pegar o mapa mundi, destacar a China, destacar o Brasil, porque a gente vai falar dos dois. A gente pode, mas o Brasil tem mais destaque, então de repente não vale tanto a pena. A gente pode, sei lá, pegar um desenho, se a gente conseguisse um bonequinho chinês e um bonequinho que representasse o Brasil e colocasse os dois, assim, e aí a gente colocasse para representar. A gente pode trabalhar com as bandeiras do país, mas para tomar essa decisão, para saber o que eu vou fazer, eu vou ver o que o Icon Finder me disponibiliza. Como nesse momento a gente está trabalhando com a limitação de que a gente não vai desenhar nada, a gente não vai usar Illustrator, a gente não vai usar Photoshop, a gente não vai tentar desenhar na própria ferramenta, vamos ver o que o Icon Finder tem sobre a China, por exemplo, ou sobre o próprio Brasil. Então eu vou ir lá no Chrome, vou abrir o Icon Finder, que é a ferramenta de busca de ícones que eu estou usando, e eu vou digitar China. Vou digitar China aqui, ver aqui. Bom, ó, apareceu um monte de bandeira do Brasil. Percebe que tem algumas imagens aqui que estão com uma churinha dizendo assim, ó, porque é premium, porque a gente, lembra que lá no primeira busca que a gente fez, a gente tinha formatado para que fosse free, então fosse só imagens grátis que a gente pudesse usar e que a gente não precisasse dar referência. Aí já ficou reduzido, assim. Se bem que se eu tô pensando em usar a bandeira e vai ficar meio flat, a bandeira da China, ela é vermelha e amarela, vamos tentar esse ícone aqui. Bom, dos formatos que ele tem aqui disponível, o maior que ele tem é esse. Eu vou colocar lá na minha imagem, copiar imagem, colocar no meu arquivo e vou jogar aqui, certo? Vou tentar ver também se tem a bandeira do Brasil, porque não adianta a gente soltar uma, né? Então eu vou lá de novo. E antes de buscar a bandeira do Brasil, vamos ver o que acontece se eu buscar Chinese, pra ver se de repente tem um personagem assim. Imagens free. Tarará, tarará. Agora funcionou. Ó, olha que engraçado. Tá mostrando todas essas imagens aqui, mas percebe que isso aqui ficou vermelho? Por quê? Porque ele tá dizendo que ele não encontrou nenhum ícone pra busca que eu fiz que seja grátis, que eu possa usar. Então, assim, se você tiver a opção e você quiser usar, você pode escolher alguns dos ícones pagos e pagar pra eles e baixar esse ícone. Mas a gente tá trabalhando com a limitação de que a gente vai usar sempre ícones free pra nossa apresentação. Se você quiser, você pode pagar e você tem o direito de uso dessa imagem tranquilamente. Bom, já que a gente não tem, a gente vai continuar com a bandeira, então a gente precisa da bandeira do Brasil. Coloquei Brasil com Z porque a gente está no site em inglês. Então aqui também tem a bandeira do Brasil. E tem o mesmo tamanho que aquela. Então vamos lá. Copiar imagem. Jogar aqui. Legal. Percebe que elas estão bem pequenininhas? Tá, então se a gente quiser fazer um layout, quiser usar ela maior, a gente vai ter que aumentar. Então eu vou aumentar as duas só pra gente dar uma olhada. Olha o que está acontecendo. Percebe que essa imagem, ela começa a ficar granuladinho aqui, ó, onde a gente tinha os limites do losango. Percebe que não é mais nítido, não é uma linha, sabe, bem retinha. O que tá acontecendo? É como isso é uma imagem, a gente tá aumentando mais do que deveria, do que a imagem permite. Lembra que ela veio bem pequenininha pra gente, ó, ela veio nesse formato, e aí a gente aumentou ela, e aí ela começa a granular, ó. Qual é o problema disso? Vamos verificar como é que fica a nossa apresentação. Deixa eu abrir as duas bandeirinhas para vocês. Vou colocar ela bem grande. Ó, percebe que a estrela aqui, ó, onde teria acho que 4 estrelinhas da bandeira da China, a gente já não tem mais nem estrela, é um borrão, certo? Se eu for na apresentação, reproduzir do início. Se eu for da apresentação aqui, percebe que vai ficar feio, assim, vai parecer pouco profissional. A gente tá trabalhando numa apresentação tão legal, a gente tá cuidando dos slides, cuidando do design. Aí a gente vai usar uma imagem que tá assim granulada, que tá zoada, vai ficar, na verdade, ruim pra nossa apresentação. Parece que esse slide a gente não deu tanto carinho quanto a gente deu com os outros. Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Então, das duas umas. Ou a gente vai ter que usar essas bandeirinhas bem pequenininhas aqui, ou a gente vai ter que buscar outro caminho, certo? Uma outra opção, já que a gente não achou no caso das bandeiras que a gente decidiu usar, como é uma imagem mais simples de usar, mais fácil, talvez a gente consiga achar em outras ferramentas de busca. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Icon Finder de lado um pouco, porque ele tem sido útil pra gente, mas nesse momento ele não ajudou muito, e a gente vai tentar o Google Images. Uma coisa que quase ninguém faz no Google Images, que é a mesma coisa que a gente fez no Icon Finder, é que quando a gente faz buscas, deixa eu só abrir ele aqui, deixa eu digitar China. Ó, tá vendo que ele já me oferece a opção China bandeira, então vamos ver o que tem aqui. Bom, aqui na busca a gente tem que verificar se essas imagens, se essas bandeiras, a gente pode usar elas. Se a gente for em ferramenta de pesquisa, a mesma coisa, aqui tá em português, então é até mais fácil, mas a mesma coisa que a gente fez lá no Icon Finder, que a gente tava verificando imagens que a gente podia usar realmente, que a gente não precisava pagar por elas e que a gente não precisava nem fazer referência a ela, a gente vai vir aqui no direito de uso. E aí aqui no direito de uso, marcadas para reutilização, ou seja, eu posso utilizar
à vontade, assim, eu não preciso nem fazer um. Tá vendo que nesse caso aqui tem outras opções? Por exemplo, marcada para reutilização com modificação. Vamos supor que eu coloque aqui e aí apareça a bandeira da China. Significa que eu tenho que fazer alguma alteração na bandeira, eu não poderia usar ela daquela forma. Mas no caso a gente quer usar a bandeira da China mesmo, então vamos colocar marcada com reutilização. Aí já tá vendo que tem algumas opções, tem umas outras bandeiras estranhas aqui que a gente não precisa, ainda bem que a gente sabe qual é a bandeira da China, né? Então, tipo, e aqui o primeiro link, ó, tá vindo do Wikipedia, é um arquivo que vem do Wikipedia, então é tranquilo, a gente sabe que a gente pode usar essa imagem, então vamos pegar ela daqui, copiar a imagem, a mesma coisa que a gente fez lá, clica com o botão direito, copiar a imagem, que a gente fazia no Icon Finder, abre aqui e dá um Ctrl V. Ah, legal, essa imagem tem bastante resolução, a gente pode trabalhar com ela de qualquer tamanho, então a gente vai deletar essa. Só que a gente ainda tem problemas com a bandeira do Brasil. Então vamos lá ver se a gente consegue resolver o problema da bandeira do Brasil. Então, como eu estou trabalhando agora com o Google em português, eu vou usar Brasil Bandeira. Mesmo esqueminha, marcar para visualização aqui, como eu já estava na mesma busca, né? Ó, as do Wikipedia estão aqui já direto, então é só a gente vir aqui, ela está com uma imagem bem grande, eu vou copiar essa imagem aqui, porque já tem um tamanho adequado para mim. Vou deletar essa já e vou jogar aqui. Vou dar um Ctrl V, a imagem está grande, a gente pode trabalhar com ela. Legal. Bom, tá, agora a gente tem as duas bandeiras para trabalhar aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Primeira coisa que já tá parecendo um ruído visual é que a gente tem pouco contraste aqui, ó. Meio que mistura, porque esse tom de azul que a gente tá usando, ele é um tom que se aproxima do roxo, e daí para usar isso usa um pouco de vermelho, um pouco de magenta para conseguir chegar nessa cor. E aí percebe que é como se tivesse criado um esfumaçado em torno da bandeira. Na do Brasil, no verde da bandeira do Brasil é menos evidente. Então, pra gente tentar resolver um pouquinho isso, a gente vai tentar usar um outro tom de azul. O que significa? Quando a gente está trabalhando com a paleta de cores do Brasil, a gente pode usar infinitas cores relacionadas ao verde. Então a gente não precisa usar só esse tom de verde que a gente tem aqui. A gente não precisa usar só esse tom de amarelo. Tanto que se a gente voltar para esse slide aqui, ó, a gente não está usando o amarelo do Brasil, a gente está remetendo a isso. Então a gente vai tentar trabalhar aqui com um tom mais escuro, só para a gente tirar um pouquinho desse efeito, porque eles às vezes causam um ruído visual, atrapalham um pouco, e nem é o objetivo que a pessoa olhe para isso. Tu percebe que isso chama atenção, porque parece que tem um movimento, assim. Então o que a gente quer fazer? Tirar um pouco isso, porque o que a gente vai destacar mesmo aqui é os 21 milhões que estão aqui quietinho, que a gente ainda não fez nada com eles. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar na cor de fundo lá, clicar com o botão direito, formatar plano de fundo. E aí a gente vai dar uma olhada nos tons de azul. Vou colocar aqui esse daqui. Tá, ó, ficou mais escuro e aí causou um pouco. E nessa situação a gente pode fazer isso porque a gente está trabalhando com a paleta de cores do Brasil. E até bem próximo desse azul que tem na nossa bandeira. Então não tem problema se alguém tiver querendo seguir as cores fiéis, assim, certo? A gente vai ser um pouco mais criativo e vai usar as possibilidades de tons de verdes, de amarelo e de azul. Legal. Então a gente tem o nosso segundo problema, é óbvio, é o nosso texto. Então, de cara, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou alterar a cor e já vou alterar a fonte. Lembra que a gente está usando uma outra fonte aqui. Aí eu vou colocar ela em branco, porque a gente quer manter o padrão. Aí aqui eu vou colocar a Oswald também, colocar em branco. Mais uma aqui, ó, vou vir aqui de novo, clicar em branco. Já vou ir alterando os textos. Oswald. E aí, mais de novo, Oswald, mais um texto aqui. E aí colocar ele em branco. Legal. Todos os textos agora estão em branco e a gente está trabalhando com eles. E aí a gente tem as nossas bandeiras. Se a gente lembrar do texto, a China está um pouquinho maior. Então eu vou começar fazendo o quê? Eu vou começar diminuindo um pouquinho a bandeira do Brasil. E eu vou deixar a China um pouquinho maior. Por quê? Porque eu quero mostrar que a China tem mais números de empreendedores do que o Brasil. Mas o Brasil só está atrás de todo mundo. Então, e a gente tem o dado do Brasil. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou trabalhar com esse 21 milhões aqui. Colocar esse 21 milhões, vou colocar um número bem alto aqui, porque eu quero destacar esse número. E mais do que isso, lembra que quando eu quis destacar os números, eu dei um negrito nos textos, né? Então eu vou destacar bastante esse 21 milhões. Certo? E uma outra coisa que a gente estava trabalhando eram umas caixas altas na maioria do texto. Então nesse caso, como a gente está trabalhando com o número em si, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui e vai colocar maiúsculas. Tá, ele está meio grande, eu vou dar uma diminuída pra ver se funciona melhor. Tá, legal, 21 milhões, agora eu acho que eu vou conseguir trabalhar com ele e vou encaixar. Como esse dado é só do Brasil, eu vou colocar ele aqui, 21 milhões. Um outro dado que é relacionado a ele é em valores absolutos. Só que esse dado não é tão importante. Lembra que a gente falou que ele cai no mesmo exemplo do governo federal? É uma informação que é legal, tá ali pra gente saber, mas ela não tem que ficar na memória da pessoa, ela não tem que lembrar pro resto da apresentação, ela tem que lembrar que é um dado expressivo. Então eu vou colocar em caixa alta aqui, mas eu vou deixar ele pequenininho mesmo. E aí eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Porque aí quando a pessoa lê 21 milhões e ela vê a bandeira do Brasil, ela vai estar aqui em valores absolutos, que é esse relacionado a esse número, certo?
Então, beleza. Então, a gente tem essa informação aqui. E aí, agora, a gente tem apenas atrás na China, em todo mundo, e o número total de empreendedores no Brasil. Essa informação, esse texto se relaciona aqui. Então, eu vou deixar ele aqui. E apenas atrás da China, da China no mundo, se eu deixar aqui, vai ficar estranho. Mas percebe que eu estou fazendo uma construção de texto aqui, e aqui eu não tenho nada ainda. E talvez se eu subir um pouquinho isso e eu ocupar mais esse espaço, eu vou meio que fazer uma linha de texto, ó. Percebe? Meu texto começa aqui, passa pelas bandeiras e finaliza aqui para ele terminar com essa mensagem. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse texto aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho para a pessoa conseguir ler o que está escrito, certo? Então eu vou dar um Enter aqui, porque o que acontece? Se eu aumentar, ó, eu vou aumentar a caixa e eu vou colocar um texto grande aqui, mais ou menos o tamanho que eu imagino que eu iria usar. Ó, por exemplo, aqui, nesse caso, número total de empreendedores no Brasil ficou quase mais importante, porque tem uma massa textual muito grande, do que o 21,1 milhões. E a gente quer que o 21,1 seja o dado expressivo. Então, a gente vai reduzir um pouco esse texto para um número um pouquinho menor. Vamos colocar... Vou tentar 44. E aí, quando você estiver montando sua apresentação, é o caso de testar e ver como é que funciona, o que se adequa, o que fica melhor, como é que vai funcionar a coisa. Nesse caso aqui, já ficou bacana. Eu acho que já vai funcionar e o 21 milhões fica mais forte, porque aqui, enquanto o texto não tá... Aqui o texto tá em negrito, deixa eu tirar, então. Peraí... Ah, não tá. O texto não tá em negrito aqui, mas o 21 milhões tá. Então, ele tá com mais força na caixa, na tipografia. Então, a gente vai reduzir aqui um pouquinho essa caixa de texto e eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente fazer é deixa eu colocar um número em letra maiúscula. Mas percebe que nesse caso aqui, eu não vou aumentar a caixa, eu não vou colocar todas as letras em maiúscula. Por quê? Porque eu não quero dar tanto peso para isso, eu quero dar peso para 21 milhões. Se eu colocar, percebe como vai ficar mais forte? Ele vai começar a brigar pela atenção entre se você ler número total de empreendedores do Brasil e 21 milhões. Vou fazer um teste para vocês verem. Vou colocar aqui maiúsculas. Ó, percebe que ele começa a ficar quase com a mesma massa de texto, até porque percebe que esse texto, ele quase, as duas linhas é praticamente a mesma caixa, então ele começa a chamar mais atenção. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou deixar o texto em caixa baixa, porque daí ele chama menos atenção. Ele tá gritando menos. É igual na internet, sabe quando a gente tá usando Caps Lock na internet e a gente quer gritar, a gente quer chamar atenção? Nesse caso a gente não quer, a gente vai deixar pequenininho, certo? Fechado aqui. Bom, a gente tem o número total e a gente tem os valores absolutos. O que eu vou fazer com os valores absolutos? Tem uma entradinha aqui, sabe? Eu vou deixar ela... Eu vou aumentar um pouquinho essa caixa de texto e eu vou aumentar o meu texto só um pouquinho para ele encaixar e não ficar esse buraquinho aqui. Aí meio que as coisas ficarem uma encaixando na outra, certo? Então eu vou aumentar, sei lá, acho que 20 já vai resolver. Ó, 20 já fechou, meu texto ficou encaixado. Percebe outros problemas que a gente tem ainda? Aqui tá muito colado, aqui tem bastante espaço, então provavelmente a gente vai tentar fazer o quê? O que a gente fez nos outros slides. Percebe que nesse slide a gente deixa a mesma margem aqui, a gente deixa uma margem similar aqui, a margem que a gente deixou aqui também, pra meio que ficar harmonioso, ficar mais legal o nosso slide. E aqui tá meio bagunçado ainda, então a gente vai tentar fazer isso funcionar melhor. Então a gente vai selecionar todo mundo aqui e eu vou dar uma... Mais ou menos eu vou encaixar aqui, e aí eu tenho mais ou menos noção que esse espaço aqui é o espaço que eu vou deixar aqui no final do meu slide. E aí o que eu tenho que fazer? Apenas atrás da China no mundo todo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a letra A, eu não quero dar tanto destaque para esse texto, mas eu vou dar um Enter aqui, ó, para tentar meio que começar a fazer funcionar, encaixar apenas atrás da China. Alinhei pelo final da bandeira aqui, coloquei apenas atrás da China. E eu deixei o texto assim. Uma coisa, de repente, que é importante pra gente destacar é no mundo todo. Eu não preciso que a pessoa memorize porque eu vou destacar o número, porque o meu foco nesses 3 primeiros slides é destacar dados do Brasil. Mas eu vou dar um bold no mundo todo pra ele ficar um pouquinho mais forte que o resto, pra pessoa pensar, nossa, é no mundo todo, é só atrás da China, entendeu? Porque daí quando ela vê as duas bandeiras e ela lê esse texto, ela entende um com o outro. Aí aí percebe que ainda tem muito espaço aqui e tá desproporcional. Então eu vou selecionar tudo, porque basicamente eu tenho o meu layout pronto. Opa, desculpa. Vou selecionar toda a ferramenta. Eu vou destacar, vou centralizar mais ou menos aqui. Percebe que tipo, o espaçamento que eu tenho aqui é mais ou menos o mesmo espaçamento que eu tenho aqui, e o espaçamento que eu tenho aqui é mais ou menos o espaçamento que eu tenho aqui. Pô, legal, eu tenho um slide que nesse caso, ó, tá destacando o número. Se você olhar, principalmente quando você olha o slide pequenininho aqui, ó, quando você olha, você consegue ver que a informação que mais chama atenção é o 21,1 milhões. Nesse daqui é o 1,1 milhões. Nesse daqui é o 600 mil, ó. Sabe? Tipo, é o que mais chama atenção pro seu olho. Quando você olha pequenininho, você consegue enxergar isso. Então, a gente tem um slide que tá bacana. Uma outra coisa que a gente pode fazer é... eu fiz esse slide, achei legal, mas assim... Eu ainda acho, por exemplo... Normalmente, na leitura, essa área é uma área mais privilegiada, porque o nosso olho faz isso, ó. Ele vai vindo, ele vem até aqui. Então, onde tá a bandeira da China é uma posição bem privilegiada.
Eu não vou deletar esse slide, mas é só para mostrar para vocês que a gente pode ficar o quanto a gente quiser tentando possibilidades até encontrar um slide que fique adequado, ou que funcione melhor, ou que seja aquilo que a gente espera para nossa comunicação. Lembrando que o foco é sempre, quando a gente está fazendo um layout, o que a gente quer comunicar, qual é a mensagem principal que a gente quer passar, e aí sim a gente faz o layout pensando nisso. Então eu vou duplicar esse slide aqui, cliquei com o botão direito, duplicar slide, para eu não perder esse slide, depois eu posso deletar, e eu vou tentar fazer outra disposição. Como 21 milhões para mim é super importante, e se a gente voltar nesses outros 2 slides, a gente percebe que a gente tem uma formatação de slide meio centralizada. Então eu vou tentar fazer alguma coisa centralizada com isso. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa eu vou pegar, deixa eu só diminuir, tirar a caixa daqui para eu conseguir trabalhar. Eu vou centralizar esse 21 milhões aqui, porque eu quero que as pessoas olhem para ele primeiro. Eu abri a caixa toda porque é mais fácil eu selecionar o texto aqui, colocar, e aí ele fica centralizado certinho, sem eu precisar ficar vendo se está realmente centralizado. Então eu coloquei o texto aqui. Essa informação, número total de empreendedores do Brasil, a gente também precisa dela. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou centralizar ele. Opa, só centralizou uma linha, deixa eu centralizar outra. Centralizou as 2 linhas aqui, só que eles estão meio enrolados agora por enquanto, né? Porque tá tudo bem que as bandeiras estão grandes também. Eu vou colocar um número total aqui, eu vou diminuir um pouquinho esse texto, no caso desse exemplo aqui. E aí isso é uma coisa que você vai, tipo, trabalhando como você achar mais adequado, entendeu? Então, tipo, porque eu não quero que encaixe. Outra coisa que eu vou fazer é... eu vou diminuir as bandeiras aqui um pouquinho. Lembra que quando elas não estão agrupadas acontece isso, mas nesse caso não tem problema, porque são só 2 imagens, é fácil de eu manipular. Em valores absolutos, você percebe que quando eu alinhar aqui, ó, as minhas bandeiras, elas vão ficar, vai sobrar um buraquinho ali que é onde eu vou colocar meu texto. E é isso porque eu já tinha a memória de que nesse aqui ficava esse pedacinho sobrando que eu encaixei o 21 milhões, certo? Então eu vou fazer isso, vou diminuir um pouquinho as bandeiras de novo. Aqui, então vai ficar bom. Aí eu vou colocar, eu vou alinhar a minha bandeira ali no finalzinho do S dos milhões, e a bandeira do Brasil eu vou alinhar aqui no 21. A do Brasil eu ainda vou aumentar um pouquinho aqui, ó, pra ela encaixar e não ficar tão distante, certo? Em valores absolutos, eu vou tentar encaixar aqui, ó. Nesse texto aqui. Vou diminuir um pouquinho a fonte, porque eu quero que permaneça em uma linha, eu não quero que fique um bloquinho de texto mais chamativo, e quando você quebra em 2 linhas e fica uma caixinha, chama mais atenção. Então eu vou diminuir um pouquinho a fonte aqui. Diminuir, encaixou perfeito. Aí eu vou trazer aqui, ó, e vou colocar aqui, certo? Ó, número total de empreendedores, 21,5 milhões em valores absolutos, e aí apenas atrás da China no mundo. Uma coisa que eu acho que pode funcionar é continuar deixando o texto aqui, só que aí, tipo, isso ficou estranho. Então eu vou voltar para o meu alinhamento à esquerda e vou colocar... Opa, desculpa. Vou colocar o meu box aqui, ó. Certo? E aí, ó, ficou um texto mais blocado, certo? E aí eu vou dar um pouquinho de espaçamento para dar um pouquinho, um fluxo de respiro nas coisas, nos textos. Espera aí. Deixa eu só selecionar esse. Eu vou descer um pouquinho, ó. Só tô usando a seta do teclado e descendo um pouquinho. Fazer a mesma coisa com o resto da bandeira aqui e desse texto. E eu vou descer um pouquinho aqui, ó, para deixar um pouquinho mais de leitura. E aí, o que eu vou fazer? Percebe que está muito grudadinho aqui, e aí sobrou um espação. Então, eu vou centralizar em relação ao slide. Vou selecionar todos os box. Só vou selecionei todo mundo. Aí, eu vou começar a descer com o teclado mesmo, com a seta para baixo, até centralizar. Nesse caso, eu vou usar o teclado para fazer isso. Então, a gente terminou esse slide e a gente pode escolher. Eu poderia, sei lá, numa sequência, fazer mais um. Ah, eu vou tentar fazer, sei lá, colocar todo mundo pra direita e colocar alguma outra coisa na esquerda. Eu poderia fazer infinitas opções de layout. E o que eu quero mostrar pra vocês é que, basicamente, a gente fez muito pouca alteração de tamanho de fonte, mas a gente conseguiu fazer um layout só dispondo as coisas de forma diferente. Nesse caso aqui, eu achei mais interessante esse layout do 21 milhões. Esse ficou interessante também, mas ficou muito agrupado e sobrou muitas áreas aqui. Esse aqui ele ficou mais fluido e tem uma sequência de leitura. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse slide, porque eu não vou usar ele. E aí eu vou ficar com esse aqui que eu tenho pronto e a gente já tem 3 slides. Os nossos 3 primeiros slides estão prontos na nossa apresentação. Então assim, percebe que tipo, ah, Carla, mas então você ficou gastando mais tempo para fazer a apresentação. Sim, porque eu queria testar possibilidades, porque de repente esse slide estava me causando dúvidas em como ia ficar. Esse slide eu fiquei com um pouco de dúvida, tanto que eu fiz aí eu assim, não, mas eu acho que dá para fazer de outro jeito. Eu fiz ele de outro jeito, aí eu vi que não, a primeira opção era melhor. O que você pode fazer? Quando você estiver construindo a sua apresentação, você não tem limite para o que você quer fazer. Você pode fazer do jeito que você achar melhor e como encaixa a sua informação. O que você tem que ter em mente sempre é que você está transmitindo alguma mensagem. E o seu design tem que fazer sentido para a mensagem que você está vendendo. É isso que você tem que fazer.